aqui presente, particularmente o Ricardo e a Karina, que são fundadores dessa comunidade, os jovens que trabalham e estão internados aqui nessa casa, todos que servem e ajudam nessa comunidade de terapia cristã, os demais convidados e amigos, as pessoas aqui da paróquia. Nós hoje estamos num dia muito especial, dentro tanto da vida da paróquia, como aqui na vida da comunidade Rainha dos Anjos. No meu primeiro momento, queria falar desses panos azuis que estão aqui sobre nós, e me indicam algumas coisas sobre o dia de hoje. Nós escutamos no texto do Apocalipse que São João falava que teve a visão, que viu milhares e milhares de anjos que estavam adorando e louvando a Deus no seu trono. E eu entendo que esses panos aqui indicam para nós exatamente essa presença dos anjos que acompanham a comunidade, ajudando e abrindo os caminhos para que Deus possa de fato realizar o seu plano entre nós. Esses panos foram usados pela primeira vez na paróquia. Para quem participou da missa de Natal, eles foram utilizados para se fazer as asas do arcanjo Gabriel. Eu sei que nós temos uma grande devoção ao arcanjo Miguel, mas é uma forma de manifestar também, então, essa presença do arcanjo Gabriel entre nós, dos arcanjos, dos anjos de Deus. E também esses panos foram utilizados, então, quando nós fizemos aquela apresentação com a própria comunidade Rainha dos Anjos e o texto dos homens, do coro dos anjos no Natal do Senhor. E a gente pede de fato que esse louvor dos anjos, dos coros angelicais, possa se fazer de fato sentir e ouvir aqui nas pessoas que caminham nessa comunidade. Também esses panos, eles foram utilizados na Capela do Santíssimo desse ano. Também já indica aqui para nós uma bênção muito particular da bênção do Santíssimo Sacramento sobre essa comunidade, sobre as pessoas que aqui participam, a presença, a força da presença do Santíssimo Sacramento, para que de fato Deus possa ir realizando o seu plano de amor. Essa presença do Senhor ressuscitado, no pão e no vinho consagrado, que nos alimenta na caminhada, que nos fortalece, que possa ser de fato, então, essa presença que anima a gente seguir em frente. Também a gente, olhando para esses panos, podemos lembrar o véu de Nossa Senhora, que muitas vezes falam de um véu azul, esse carinho materno que Nossa Senhora tem por essa comunidade, Rainha dos Anjos, pela sua oração e intercessão, para que as pessoas de fato que se encontram, muitas vezes nas trevas, no buraco da vida, possam sair desse buraco e alcançar a graça da libertação. Mas outra coisa que me indica esses panos é o que diz o texto do Evangelho de São João: o Verbo armou sua tenda entre nós. É uma forma também de dizer que Deus está entre nós, que Deus habita entre nós, que Deus de fato está aqui. Uma outra vez eu tenho dito para as pessoas da comunidade Rainha dos Anjos, muitas vezes para o Ricardo, de fato, a comunidade é uma obra de Deus. Apesar de todos os limites humanos, de todos os nossos pecados e dificuldades, a gente vai vendo graças incríveis que é difícil haver em um outro local. Então a gente vai vendo de fato essa presença misteriosa de Deus, que vai agindo no silêncio do coração das pessoas, para que possa acontecer um momento novo. Então, já a partir desses panos, tanta coisa que nós poderíamos dizer aqui da comunidade, dessa graça, dessa bênção que o Senhor concede na caminhada e que frisa de uma forma muito especial essa noite. Nós escutamos então o texto dos Atos dos Apóstolos. O texto dos Atos, São Pedro, ele diz
que é preciso primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Quantas vezes nós nos acovardamos e preferimos obedecer primeiro às pessoas do que seguir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Estas palavras, elas me remontam a pessoa muito especial aqui na América Latina, que foi Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero, bispo de São Salvador, ele foi levado para lá numa época de muito conflito social, de muita violência social, de muitos grupos de extermínio. Situação também, eu já vivi na pastoral, grupos que matam as pessoas de uma forma assim banal, sem o mínimo de respeito à vida que Deus deu. E muitas vezes Dom Oscar Romero, ele sofrendo ameaças, até mesmo do exército do seu país, para que ele calasse a boca, ele disse uma vez a nível nacional, no rádio nacional, que era preciso primeiro obedecer a Deus do que aos homens. E ele pagou muito caro por fazer essa afirmação, e uma vez que estava consagrando a Eucaristia, levou um tiro pelas pessoas que o perseguiam. A história de Dom Oscar Romero, ela é muito simbólica, porque depois também foi indicado que a Escola das Américas, que era uma escola dos Estados Unidos, onde os militares da América Latina iam estudar para como torturar o nosso próprio povo, foi lá que foi tramada a morte de Dom Oscar Romero. Isso para dizer também que nós vivemos numa realidade que ela não foi fabricada assim da noite para o dia. Nós vivemos numa realidade que tem uma história, que tem um contexto, que tem uma situação. Muito provavelmente também essa situação das drogas, do álcool, elas estão inseridas dentro do contexto muito grave da nossa história. Nós podemos pensar aqui na própria situação dos indígenas. Os indígenas que foram colonizados nas nossas terras, eles recebiam álcool também em troca de certos agrados, ou de certos favores que tinham feito para os europeus. E o álcool entrou de uma forma muito violenta nas tribos indígenas, que ainda hoje pagam um preço muito caro por ter que suportar esse tipo de vício. Uma vez eu já comentei também aqui na nossa paróquia que eu vi um documentário, tenho inclusive esse documentário em casa, gravado, que na região de Roraima, na Serra Raposa do Sol, os indígenas lá fizeram uma coisa muito radical, porque o álcool estava acabando com a população indígena de Roraima e da reserva. Inclusive se apresenta muitos deles caídos no chão por destruição do álcool, e os indígenas tiveram uma decisão muito, muito forte, muito pesada. Por incrível que pareça, eles pegaram pedaços de pau e saíram quebrando todo tipo de barraca dentro da reserva que vendia álcool. Foi um negócio assim bem sério. Posso até dizer mesmo para vocês, uma coisa muito violenta. Porque eles diziam, ou a gente acaba com o álcool, ou o álcool acaba com a gente. Então assim, nós temos dentro da nossa história que os vícios, o álcool, ele foi transmitido assim de uma forma não tão simples, também dentro de um processo de colonização que faz parte da nossa história. E infelizmente, quantas gerações marcadas, eu posso dizer assim, pela maldição do álcool. Pais que bebem, não vivem felizes, não fazem felizes suas esposas, nem seus filhos, filhos que herdam isso dos pais, netos, bisnetos, gerações e gerações de pessoas destruídas. Uma herança de fato maldita. E que muitas vezes nós somos muito coniventes, infelizmente, a sociedade ela é muito conivente, apesar de nós não termos propaganda, apesar de existir uma campanha agora
de querer liberar a maconha, certos vícios aí, porque diz que é melhor liberar para não ter mais tanto problemas com crime ou gastar tanto dinheiro do Estado para com esse tipo de coisa. Mas digamos que seja liberado e que o Estado não gaste mais dinheiro com esse tipo de coisa, para que as pessoas possam viver de uma forma mais adequada, mais livre. Mas quem é que paga o prejuízo das famílias que são destruídas com a droga que é ou não liberada? Porque o prejuízo nas famílias vai continuar, e talvez de uma forma até bem mais grave. E nós temos também exemplos de outros países, como por exemplo a Holanda. A Holanda, que é um país europeu que infelizmente era um país católico e tem perdido as suas raízes cristãs e tem entrado assim num buraco tremendo. A Holanda, que liberou lá as drogas, é um negócio simplesmente escandaloso o que nós podemos ver na Holanda. Talvez não tão escandaloso para nós, que na verdade é como essas cracolândias que nós acabamos tendo aqui no Brasil também, liberado, não liberado, dessa situação que o povo vai de uma forma vivendo como animal. Então nós temos lá áreas da Holanda reservadas, livres para a droga, as pessoas estão como verdadeiros bichos e destruídas. Quer dizer, é uma solução talvez considerada fácil, mas que não resolve nada, e de solução não tem nada. É preciso de fato que a gente lute tanto socialmente como pessoalmente para encontrar novas soluções. Então nós temos grandes dificuldades marcadas na nossa história por esse tipo de coisa. Também que os meios de comunicação não ajudam. Nós temos diversos filmes que incentivam, que motivam o uso da droga como se fosse assim algo muito moderno, muito para frente. Nós temos, por exemplo, os nossos campos universitários, onde muitas vezes, infelizmente, a droga corre solta, porque não pode ter polícia lá dentro, e o pessoal utiliza esse pretexto para poder se drogar lá nos campos universitários, lugar de gente de classe média, lugar de gente que tem estudo, não é de gente que vem de uma periferia sem formação, que não teve apoio de pai e de mãe. A gente vê então assim que é algo que de fato destrói todas as classes sociais. Se atinge o rico, se atinge a classe média, se atinge o pobre, vem de fato para fazer uma grande sequela. Também nós temos a dificuldade de respostas e de soluções para esse problema tão grave das drogas dentro da nossa sociedade. Nós vemos assim as políticas que são feitas, apesar de parecer que está tendo uma tentativa de um olhar mais preocupado com essa realidade à nossa volta, nós sabemos que as instituições para esse tipo de coisa são muito pequenas, um número reduzido, e que um jovem, uma pessoa, alguém que consegue um espaço para um lugar de uma terapia, é de fato um grande privilegiado. Então, dentro desse contexto de história que nós vivemos, de preocupações, de problemas, nós temos então essa felicidade dessa casa, nesse bairro. É um privilégio também, uma responsabilidade, tanto para os moradores como para nós como paróquia, o sentido que é uma experiência que tenta dar uma resposta diante de um mar, de um tsunami de problemas relacionados com essa realidade. Mas apesar de ser uma resposta, talvez uma gota no oceano, diante de tantos problemas, nós podemos dizer que essa gota tem o seu valor e tem a sua importância. Eu já tenho dito para o Ricardo e para as pessoas que se a Rainha dos Anjos tivesse conseguido recuperar uma pessoa que fosse, se fosse apenas uma, já estava valendo a comunidade. Eu poderia até dizer
se não tivesse recuperado, ninguém já teria valido pela intenção de tentar fazer alguma coisa. Mas a gente tem visto que muitas pessoas têm se beneficiado, apesar dos limites da estrutura da comunidade, em relação a outras comunidades, outras estruturas que tem por aí. É de fato um milagre aquilo que acontece. Infelizmente também, nem todas as pessoas conseguem enxergar a graça do bem que recebem, que estão recebendo, pela própria dureza do vício. Nós temos pessoas que já saíram dessa casa, que já morreram depois do vício. Queria colocar aqui no altar do Senhor essas pessoas que saíram aqui da casa e que não conseguiram dar um passo para frente, mas que acabaram dando um passo para trás. Queria lembrar, por exemplo, aqui o São Júlio, que morreu de uma forma, mesmo em coma alcoólica, lá na praça, depois de dizer que não conseguia aceitar certas coisas aqui da comunidade. Deus o tenha. Outras pessoas também aqui na praça, na igreja, que mesmo que não tenham passado na Rainha dos Anjos, que morreram com problema do álcool. E para nós, infelizmente, é muito visível dentro do bairro, na praça, como as pessoas se deixam destruir assim, de uma forma tão assustadora. Nós temos vários e vários casos aqui no bairro. Se um bairro pequeno como esse tem tantos casos, imagine assim, a nível de cidade, a nível de mundo. Mas o texto também fala que é preciso obedecer então primeiro a Deus do que aos homens. É preciso obedecer a Deus, no sentido que Ele nos chama diante do desafio e nós precisamos responder aquilo que Ele nos coloca no coração e nas nossas orações. Nós precisamos acreditar primeiramente em Deus do que as pessoas e não olhar às vezes para a falta de fé, para o comportamento mudando, para a vida sem Deus, que muitas vezes os homens, as mulheres por aí têm, e não tem de fato um referencial voltado para o Evangelho. Hoje no texto de São João, nós temos esse famoso diálogo do Senhor com São Pedro: Pedro, tu me amas? Outras vezes também eu tenho dito aqui na paróquia sobre esse texto, que o nosso português é limitado para compreender esse texto, porque na verdade a palavra amor no grego era traduzida de três formas: o ágape, a filia e o eros. O eros é esse amor de paixão, muitas vezes marcada pela afetividade e sexualidade do homem com a mulher. A filia é esse amor de pai para com o filho, o amor humano. E o ágape é o amor que a gente tem para com Deus. Então, quando o Senhor, Ele pergunta a São Pedro: Pedro, tu me amas? O verbo que o Senhor utiliza é o ágape. Pedro, agapasme, você me ama com amor divino? Você me reconhece como Deus? Você me ama como se ama a Deus? Preste atenção como a pergunta do Senhor é profunda. Aí Pedro responde o quê? Senhor, filias-te, Senhor, eu te amo. Mas não é esse amor ágape, é esse amor humano, de um pai para com o filho, de um amigo para com um amigo. Senhor, filias-te. Pedro não consegue chegar onde nosso Senhor está pedindo que ele chegue. O Senhor não se dá por contente e por convencido e pergunta de novo: Pedro, agapasme, você me ama com esse amor divino? E Pedro, novamente limitado, diz: Senhor, filias-te. Senhor, eu te amo com esse amor humano. E o Senhor faz a terceira pergunta de novo para Pedro. A terceira pergunta é fantástica. O texto do grego, como o Senhor pergunta a Pedro. O Senhor, na verdade, Ele não pergunta de novo: Pedro, agapasme. Não é essa pergunta que o Senhor faz para Pedro. O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, filias-me? E Pedro responde: Senhor, filias-te. O Senhor pergunta na terceira vez:
Pedro, você me ama com esse amor humano? E o Pedro vai e diz, Senhor, eu te amo com esse amor humano. O que é que nós vemos então na riqueza desse diálogo? Primeiro, o Senhor está nos perguntando e perguntando a Pedro sobre a intensidade do nosso amor para com Ele. Se nós de fato temos para com Ele esse amor profundo, especial, acima de qualquer valor humano ou pessoa humana. Mas Pedro é verdadeiro. Ele não mente diante do Senhor. Ele reconhece a sua limitação e a sua dificuldade. Ele não dá uma resposta bonita só para agradar o Cristo. Ele, naquele momento, apesar dos seus limites, ele é verdadeiro com o Senhor. Senhor, Filisteu, Senhor, eu te amo com amor humano. E quando nós vemos na terceira pergunta do Senhor, essa pergunta, a igreja fala muito do amor descendente de Deus para conosco. O que é esse amor descendente? Deus desce a nossa realidade humana, do amor que nós temos, para poder, a partir da nossa própria realidade, elevar a nossa vida. Então o Senhor não espera que o Pedro suba até aquele grau que ele espera que ele possa atingir, mas o Senhor desce ao degrau menor do amor de Pedro e se contenta, ou vamos dizer, acolhe o limite de São Pedro. Isso é também na nossa vida, gente. Nós muitas vezes queremos amar o Senhor de uma forma profunda e intensa, mas infelizmente o quanto nosso amor demonstra ser frágil. Nosso amor para com Deus nas dificuldades, nas tentações, demonstra ser um amor ainda muito humano. Não é esse amor ainda purificado, o amor verdadeiramente ágape, o amor de como deveria ser de um filho de Deus para Deus que é Pai. Mas é belo também saber que Deus tem paciência com cada um de nós, na nossa história de amor para com Ele, para que a gente um dia também possa chegar a esse amor mais profundo. Também o Senhor depois, Ele revela que quando Ele for velho, quando Ele envelhecer, Ele irá para lugares que Ele não vai querer ir. Quer dizer, Pedro estará numa situação onde o amor dele não será mais guiado apenas pela sua própria vontade, talvez pela sua acomodação, pelo seu querer, mas haverá um querer maior do que o seu próprio querer, para que ele possa de fato dar o sentido da sua vida. Isso é também o que nós procuramos, que a vontade de Deus em nossa vida, ela seja maior que a nossa própria vontade, e que assim sendo, mesmo quando a gente não quer fazer uma coisa, mas a gente reconhecendo que é a vontade de Deus, a gente procurar se abandonar, se entregar e procurar realizar de uma forma generosa essa vontade de Deus que Ele quer que a gente realize e que também é o sentido profundo da nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós que procuramos fazer uma caminhada de fé, olhando para esse diálogo de São Pedro, que é um diálogo do Cristo também hoje para conosco, eu peço a graça tanto para mim como para todos vocês, para a comunidade Rainha dos Anjos, para que possa de fato provar esse amor que nós temos a Deus, apacentando as ovelhas que o Senhor nos confiou. De uma certa maneira, então, apacentando as ovelhas que se drogam, as ovelhas que se prostituem, as ovelhas que estão se destruindo no alvo. Quando eu estava começando essa reflexão, eu falei sobre as pessoas que caem no buraco. Eu me lembrei, quero concluir com essa palavra. A minha mãe, ela teve um sonho que depois partilhou com a gente, com os filhos. Eu achei um sonho muito interessante. Sempre esse sonho eu achei muito sugestivo e real.
ela disse que sonhou e viu um grande buraco. E ela, fora desse buraco, ela tinha a inspiração que dizia que a gente precisa fazer de tudo na vida para não cair nesse buraco. Mas se acaso a gente cair nesse buraco, a escada que nos faz sair desse buraco é a igreja. Infelizmente, tem muitas pessoas que caem nos buracos da vida e não querem saber da igreja. Mas a igreja, ela é colocada no mistério de Deus para que a gente de fato saia dos buracos que nós nos metemos e possamos experimentar uma vida nova. Então que esse dia que nós estamos celebrando essa Eucaristia aqui na comunidade Raia dos Anjos, que essa Eucaristia possa produzir de fato os frutos da vontade de Deus nessa comunidade. O Santíssimo que vai ficar aqui recolhido, o sacrário, inclusive é o sacrário, para quem não sabe, era o sacrário da paróquia da Matriz, que foi doado aqui para a Raia dos Anjos. De repente as pessoas não sabem onde é que está o antigo sacrário. O sacrário está aqui. Então que essa presença do Senhor no corpo, no sangue, nas partes consagradas, no pão e no vinho consagrado, possa sempre transmitir essa presença de paz, de alegria, dos anjos de Deus, a presença de Deus a todas as pessoas que por aqui passarem e buscarem de fato começar uma vida nova através daquilo que a igreja ensina, que é o Evangelho do Senhor, a presença de nosso Senhor ressuscitado no meio de nós. Guardemos um instante de silêncio.